Voltamos então, quarta empresa. Vamos apresentar agora o Felipe Andrade, VP de vendas do CIS Group. Felipe, boa tarde, tudo bem? Está por aí? A ver se abre o nosso elevador e vemos o Felipe aqui. O Felipe vai apresentar o... Felipe, tudo bem? Como você está? Tanto tempo. Tudo bom, Fernando? Quanto Tudo tempo? bem? Tudo jóia? Você Tudo está bem, tocando, prazer te ver mesmo que virtualmente. tá tocando bateria ou está dentro do Apollo? Como é que é? Pô, eu tenho tocado bateria nas horas vagas, quando sobra um tempinho, a gente toca para poder relaxar um pouquinho. Prazer te ver, prazer ver os amigos aí, Calvila, Sobrinho, Rodolfo, prazer ver a todos. Olá, então você vai apresentar aqui para nós o LudiLink, um sistema de edição na nuvem, com história 100% na nuvem, que se integra a sistemas de edição Adobe, Media, Final Cut, DaVinci Resolve e que tem funcionalidade NAS, com hardware local. A solução ideal para organizações que desejam aproveitar a economia de armazenamento na nuvem e utilizá-la para produções de áudio e vídeo de alto desempenho. Deixo aí, não sei se com a bateria ou no foguete. Vamos falar agora de nuvem e edição, um tema que realmente me parece muito interessante. Olá, hoje eu vou falar para vocês de uma solução super disruptiva e inovadora para o mercado de mídia e entretenimento que tem atraído milhares de usuários ao redor de todo o mundo. Trata-se de uma solução totalmente baseada na nuvem, com compartilhamento de arquivos de áudio e vídeo chamada LucidLink. E para entender melhor do que se trata a LucidLink, vamos fazer uma analogia às soluções que conhecemos hoje para compartilhamento de arquivos. Ferramentas como o Dropbox, o OneDrive e outras permitem compartilhar arquivos de texto, fotos e vídeos entre vários usuários, mas geralmente com tamanhos menores, sem agilidade e precisão para edição de vídeo, e por muitas vezes muito lentos com arquivos muito pesados. No caso da LucidLink, a ferramenta foi desenhada especificamente para o mercado de edição de áudio e vídeo, possibilitando acesso instantâneo com latência quase zero. A instalação da solução é super fácil, 100% na nuvem e oferece diferentes planos dependendo da sua necessidade. Mas qual o segredo da LucidLink? Numa solução convencional, usando um NAS local, normalmente os protocolos usados são NFS, CIFS ou SMB, os quais funcionam bastante bem num ambiente controlado, com conexão física e baixa latência, mas que acabam se comportando de maneira instável quando a utilização é remota, principalmente para arquivos muito grandes. A solução da LucidLink usa um protocolo próprio, separando a mídia dos metadados e dividindo o arquivo em múltiplos objetos, permitindo que o acesso a cada arquivo seja feito de maneira quase instantânea, sem a necessidade de trazer o arquivo todo ou pelo menos uma boa parte dele. Isso significa poder substituir um NAS local por um storage 100% na nuvem, com várias opções de cloud providers, dependendo da sua localização geográfica e das necessidades de cada plano. Uma outra grande vantagem dessa solução é a possibilidade de trabalhar com growing files no ingest. Isso significa que poucos segundos após iniciar o upload de arquivos para a nuvem, qualquer usuário em qualquer parte do mundo já pode começar a editar esse conteúdo. Falando de ferramentas para edição, a LucidLink trabalha com os principais editores do mercado: Adobe Premiere, Avid Media Composer, Final Cut e DaVinci Resolve. Em termos de sistema operacional, ela também funciona tanto com Windows, como Linux, como macOS. Uma outra grande vantagem é poder dividir o mesmo projeto entre diferentes times, cada um colaborando com parte do workflow. Do ponto de vista financeiro, é possível reduzir drasticamente os custos de uma produção, utilizando como um serviço SaaS e pagando somente pelo uso. Do ponto de vista de negócio, é possível reduzir o tempo da pós-produção, usando ambientes remotos e colaborativos entre todos os profissionais envolvidos. E do ponto de vista técnico, é possível trabalhar com qualquer arquivo de qualquer tamanho e codec, com growing files no ingest, sem a necessidade de instalação de hardware ou treinamento especializado. Para saber mais, entre em contato conosco. Gostei da sua locução, viu? Uma questão que eu queria perguntar. O sistema é agnóstico
mas cria arquivos próprios. Me explica isso rapidamente, se puder. Ou eu entendi errado? Na verdade ele não cria arquivos próprios, Fernando. O protocolo da LucidLink que é um protocolo proprietário, como se fosse um file system na nuvem, né? Então ele permite com que você acesse os arquivos de maneira muito mais rápida do que se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um storage de compartilhamento tradicional que a gente conhece hoje, como um Dropbox, um Google Drive, né? Então, os arquivos são os mesmos que a gente tem hoje, os mesmos arquivos de vídeo, os mesmos codecs, tudo igual, né? Na verdade, a gente só está montando esse file space numa nuvem e podendo compartilhar isso de maneira rápida, né? Através desse protocolo de acesso. Então, na verdade, a gente não tem nada proprietário nesse caso, além do protocolo. Perfeito. Vamos agora a nossos especialistas, porque sou apenas jornalista. Vou começar pelo Rodolfo agora. Suas perguntas, suas apreciações para... Vamos lá. Bom pitching, Felipe. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da questão do gerenciamento de acesso, né? Nesse ambiente, como é que a gente faz ali o claro apontamento do usuário com o correto arquivo, né? Como é que a gente coloca essa gestão de acesso em prática? Perfeito, Rodolfo. Excelente pergunta. O que acontece? No caso, a LucidLink, ela cria file spaces, né, na nuvem. Então, como a gente viu na apresentação, você pode escolher o cloud provider e você cria um file space. Dentro desse file space, você pode dar acessos específicos e permissões para cada usuário, né? Então, dentro de um pacote básico, já vem 5 usuários de acesso, né? Cada um deles pode estar enxergando partes específicas desse file space, né? E aí você pode dividir, por exemplo, produções dentro desse file space que você contratou. Se você tem, por exemplo, 1 terabyte na nuvem, né? Você pode criar vários acessos para cada usuário, para que eles trabalhem em produções distintas, ou até podem compartilhar o mesmo file space para trabalhar na mesma produção, né? Então, cada usuário tem um acesso e você define permissões para cada um desses usuários. Perfeito. Carlos, Antônio Carlos, vocês decidem, vocês mandam. Bom, deixa eu perguntar. Felipe, você falou dessa solução como sendo uma solução para edição no caso aí, quase que com uma performance que estivesse trabalhando localmente. Essa solução ela pode se integrar a outras plataformas também, que vocês mesmos representam? Há essa possibilidade? Excelente pergunta, Calvila. É possível sim, porque, na verdade, a solução da LucidLink ela funciona como se fosse um drive local, né? Você está montando esse drive na nuvem, mas ela funciona como se fosse um drive local. Então, eu poderia ter outras soluções, por exemplo, de MAN e PAN, se assim elas permitirem, olhando para esse drive, né? Então, eu poderia ter até um gerenciamento de uma arquitetura de produção ou de Media Asset Management usando essa solução da LucidLink como storage, né? Eu poderia estar não só com arquivos de alta resolução, mas também arquivos de proxy dentro da nuvem, né? Dentro do storage da LucidLink. Então, no que tange a sua pergunta, juntar ferramentas que hoje a própria CIS representa, no caso de gerenciamento, né, de MAN e PAN, usando a LucidLink como uma possibilidade de drive, é sim possível, tá? Então, essa é uma das possíveis aplicações também dessa plataforma. Hoje a gente tem visto mais usuários de produção, né, utilizando a LucidLink como uma ferramenta colaborativa, né, onde você tem pessoal acessando de casa, né, até pegando um gancho do que o Maurício falou com o 5G, a gente vai conseguir ter uma conectividade muito maior, né, para acessos à nuvem. Então a gente poderia estar trabalhando totalmente remoto, em campo, numa produção em campo, você já poderia estar usando a LucidLink como acesso para a tua produção, e você poderia trabalhar também de maneira colaborativa, né? Com, por exemplo, alguns editores fazendo uma parte da edição e outros outra, né? Então você consegue fazer sim esse gerenciamento, tá? Então, respondendo a tua pergunta, outras ferramentas poderiam usar a LucidLink como um complemento de storage. Enquanto vem o Carlos, uma pergunta que me surgiu agora Felipe, aí então quer dizer que a LucidLink ela poderia ser uma interface entre, por exemplo, um sistema de nuvem,
um sistema de edição e a plataforma de vocês, ela funcionaria como o nexo entre elas? Ou seja, não sei, eu subo por um lugar, tenho a plataforma, faço a edição por outra e essa volta o caminho, ou estou divagando na conversa? Você pode usá-la de várias formas, Fernando. Por exemplo, se ela for uma solução por si só, que eu não tiver nenhum MAN ou PAN associada à LucidLink, eu posso estar simplesmente colocando editores, por exemplo, um Media Composer, um Adobe Premiere, e usando a LucidLink como um armazenamento para poder estar fazendo essa edição na nuvem, não mais usando um NAS local, né, um storage local. Essa seria a maneira mais simples de utilizá-la, né? Então eu posso ter N usuários compartilhando ou não esses file spaces, porque eu posso dar, como eu falei para o Rodolfo no começo, permissões, né, por usuários. Então, essa seria uma maneira simples, onde eu tenho editores utilizando a solução da LucidLink como storage para poder estar compartilhando a minha edição. Uma outra possibilidade seria expandir o uso da LucidLink para que uma camada de PAN ou MAN use esse storage como um file system, mas que todo o gerenciamento é feito por essa camada de MAN ou PAN. Né? Então, nesse caso, a LucidLink passaria a ser o storage compartilhado do meu Media Asset Management, tá? Mas aí as ferramentas seriam através dessa outra plataforma. Né? A LucidLink seria visto como um storage e essa outra plataforma faria toda a gestão com proxies, alta resolução e os editores que assim estiverem conectados a ela. Né? Mas, de maneira geral, a LucidLink por si só é uma plataforma que você pode contratá-la agora e sair utilizando como um storage na nuvem. Perfeito. Antônio Carlos? Opa, tudo bem, Felipe? Bom falar com você também. Sobrinho. Deixa eu te perguntar, pelo que eu entendi, a LucidLink é um grande storage de compartilhamento de conteúdo, né? Desculpa. E uma coisa que a gente repara mesmo assim, você vai subir, vai compartilhar o conteúdo com vários sites. E às vezes as pessoas querem visualizar esse conteúdo sem ter que baixá-lo, esse conteúdo. A gente poderia ter alguma forma, claro que no PAN, como você colocando pelo PAN, até que respondeu essa pergunta. Mas se não tivesse o PAN, existe alguma maneira de a gente visualizar esses arquivos sem ter que baixá-los, claro, um acesso de baixa resolução, e fazer talvez um partial restore, baixar parte apenas do conteúdo? Então, sobrinho, no caso, você não precisaria, se você for um usuário dentro da plataforma da LucidLink, você não precisaria baixar nada do conteúdo. Você vai estar enxergando esse conteúdo dentro desse file space. À medida que você clicar, você já vai estar visualizando esse conteúdo no codec que ele tiver. Né? Então, se você tiver lá ele em Movie, ou em H264, ou até mesmo em MXF, assim que você clicar nesse conteúdo, ele instantaneamente já vai começar a dar play na tua máquina, né? Desde que você seja um usuário da plataforma. Então, a grande vantagem dessa solução da LucidLink é que, diferente das plataformas hoje de compartilhamento de dados que a gente tem, por exemplo, um Dropbox ou um Google Drive, que você tem que fazer o download desse conteúdo para poder fazer o play ou até mesmo utilizá-lo, lá você não está fazendo download nenhum, você está clicando em cima desse arquivo e está dando já o play. Então, para visualização, você não precisaria estar utilizando nenhuma ferramenta ou baixando esse conteúdo. Simplesmente, se você for um usuário e tiver acesso àquele file space, você já vai estar visualizando esse conteúdo. Por que ela é diferente, digamos assim, de uma outra ferramenta de compartilhamento? Porque ela utiliza Object Storage, né? Então, o Object Storage ele divide o arquivo em vários pedacinhos. Conforme você precisa daquele ponto exato do vídeo, ele não está trazendo todo o vídeo para a tua máquina, fazendo um download. Você acessa só aquele ponto. E através do gerenciamento de metadados, ela vai sabendo, conforme você vai dando play e o vídeo vai crescendo, o que ela precisa ir trazendo. Então, o acesso é praticamente instantâneo.
A bateria quebrou, você ficou sem net. Faz É parte. verdade. É verdade. Você já fecha, mas antes de fechar, em 40 segundos, queria que você feche o que você estava falando e ainda tem uma pergunta do público para você. O Gustavo Henrique pergunta o seguinte: o File Space, podemos fazer uma analogia com os Workspace do Nexus? Totalmente, totalmente. O File Space seria uma analogia ao que a gente conhece hoje do lado web de storage, né, com os workspaces. Então eu poderia estar, por exemplo, dando cotas, né, para cada usuário estar acessando aquele projeto, né, dentro da plataforma. Para o raciocínio anterior, por favor. Da Não entendi, pergunta do Fernando, Antônio. desculpa. Se você quiser acabar o raciocínio da pergunta do Antônio Carlos, por favor, tá à vontade. Não, então, eu estava só terminando dizendo que o grande segredo, né, então, dessa solução é que ele divide o arquivo em pequenos pedacinhos e você consegue ter um acesso instantâneo, né? Você não precisa fazer o download de todo o arquivo para poder fazer o play, né? Então, por isso que ela tem uma facilidade de acesso, né, muito maior para arquivos grandes. Quando a gente está falando de arquivos de áudio e vídeo, são arquivos grandes, né, diferentes de arquivos de dados. Então você não precisa fazer o download de nada. Você jogou isso para a nuvem, ela aceita growing files, né, conforme eu vou fazendo a ingestão, eu já vou vendo esse arquivo crescendo no meu file space, já posso começar a trabalhar em qualquer um dos editores para poder começar a fazer essa edição, e todos que estiverem enxergando esse file space já poderiam começar a fazer alguma edição colaborativa dentro desse projeto. E para acabar, tem uma pergunta do público que vem exatamente a dizer com isso. O Caio Notari pergunta aqui: Felipe, no caso de mais de um usuário acessando e editando o conteúdo, como funciona? Acho que você explicou mais ou menos, mas podemos reforçar, não é? Ou seja, pelo que eu entendi, é possível mais de um usuário ao mesmo tempo acessar o mesmo conteúdo, não é? Você pode trabalhar exatamente como a gente trabalha hoje num NAS local com gerenciamento de projetos. Então, vários usuários poderiam estar acessando esse mesmo conteúdo, trabalhando dentro dos editores e fazendo uma edição colaborativa. Não tem restrição nenhuma com relação ao arquivo a números de usuários. Eu posso ter 20 usuários, 30, 40 dentro do meu mesmo file space acessando o mesmo arquivo. Perfeito. Para acabar, em 10 segundos, da forma que você falou sobre a pergunta do Antônio, que era como que você vai pegando ponto por ponto, podemos fazer uma analogia de que o sistema funciona como um vídeo progressivo, ou seja, basicamente vai progredindo e a partir daí você vai captando e trazendo para a sua máquina de edição o conteúdo? É assim que funciona? É como um vídeo progressivo? Parecido. O que acontece, Fernando? Ele tem uma tabela de metadados onde ele sabe exatamente qual é o ponto de cada trecho daquele vídeo, né? Daqueles pequenos object storage que ele criou. Então, quando eu estou dentro de um vídeo de 5 minutos e eu acesso vários pontos, ele sabe exatamente no ponto que eu cliquei, por exemplo, 15 segundos, eu preciso trazer só aquele trechinho para visualização. E aí ele vai crescendo à medida que eu vou dando o play. Se eu fizer um acesso ao vídeo em 3 minutos, ele não precisa saber o que eu tenho antes, ele vai diretamente naquele ponto de 3 minutos, acessa a tabela de metadados e traz aquele ponto. Por isso que a plataforma é muito rápida, né? O acesso ao conteúdo é muito rápido, praticamente como se fosse local dentro da tua instalação, dentro da tua emissora. Perfeito. Muitíssimo obrigado, espero que a bateria continue funcionando bem. Bom regresso a casa no foguete e nos vemos por aí, se Deus quiser, em algum evento presencial próximo. Muito obrigado pela presença, Felipe. Gostaria de agradecer a todos, só complementando que essa plataforma tem 14 dias de acesso trial, tá? Qualquer um de vocês que quiserem testar, pode entrar em contato conosco ou mesmo acessar diretamente o site para poder fazer um teste de 14 dias. Agradeço a todos, obrigado Calvila, Sobrinho e Rodolfo, e obrigado a você, Fernando. Um abração. Tchau, obrigado. Até logo. Tchau, tchau.